Salve, salve, amigos e amigas da matemática. Eu sou o professor Geverson Christian e você está no meu canal. Eu peço desculpas pela demora em postar um novo vídeo, é porque eu estava com problemas técnicos, mas agora tudo já está resolvido. Então, conforme prometido, continuando aqui a playlist sobre frações, no vídeo de hoje vamos resolver uma questão do Enem. E essa questão se resolve utilizando frações, por isso está nessa playlist, ok? Pois muito bem, então vamos lá, deixa eu só ajustar minha câmera aqui. Estou destreinado, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro eu vou ler para vocês a questão e aí a gente resolve, ok? O resultado de uma pesquisa eleitoral. Então, fizeram uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos. Foi representado por meio do gráfico 1. Então temos aqui o gráfico 1, que é um resultado de uma pesquisa com os eleitores sobre a preferência deles entre o candidato A e o candidato B. Ok? Muito bem. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Então temos aqui o gráfico 2. Vocês podem ver que ele parece com o gráfico 1, na verdade é o mesmo gráfico, mas o que acontece? A pessoa que foi de fazer a diagramação, que nada mais é que a edição para colocar no jornal, ela, para caber, né, no jornal, cortou essa parte de baixo do gráfico e manteve daqui para cima. Por quê? Porque daqui para cima temos todas as informações necessárias para entender o resultado da pesquisa. Então aqui, ó, 30% dos eleitores demonstraram interesse em votar no candidato B. E 70% dos eleitores mostraram interesse em votar no candidato A. E você pode perceber que aqui no gráfico 2 é a mesma coisa. Olha, 30% mostraram interesse no candidato B e 70% no candidato A. Então perceba que em relação aos resultados, os dois gráficos, né, são o mesmo, eles mostram os mesmos valores. Mas os gráficos são visualmente diferentes. Então é disso que a questão se trata. Mas vamos ler o final. Então vamos lá. Apesar de os valores representados estarem corretos, né, foi o que eu falei, os valores estão corretos, e a largura das colunas ser a mesma, ou seja, não mudaram as colunas, né? Muitos eleitores criticaram o formato do gráfico 2, impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Então, antes de ler a pergunta, vamos entender o que prejuízo visual é esse. É bem simples, olha. No gráfico A, parece que a diferença entre o candidato B e o candidato A, que já era grande, parece que ela foi acentuada aqui, parece que a diferença aumentou, percebe? Ó. Mas isso é apenas visual. Numericamente, a diferença entre as porcentagens é de 30 para 70, é a mesma, mas visualmente parece diferente. Ok? Então vamos continuar aqui lendo a pergunta. A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é? Então, primeiro vamos traduzir a pergunta, ok? Ele está perguntando a diferença, a questão está perguntando, né? A diferença entre as razões. Então, vamos lá. O que é a diferença? A diferença nada mais é do que uma continha de menos, é a subtração. Então, vai ter uma coisa aqui e uma coisa aqui. Elas vão subtrair, vai ter uma diferença, ok? Que coisas? Entre as razões. E o que é a razão? A razão nada mais é que uma fração.
Então vão ser duas razões, duas frações. E frações de quê? Razões de quê? Da altura da coluna B pela altura da coluna A. Então, deixa eu apagar primeiro essa bagunça que eu fiz aqui. Muito bem. Então, ele quer saber a diferença entre as razões da altura da coluna B. Então, temos aqui uma altura pela coluna A. Então, pela altura da coluna A. Temos aqui outra altura. Isso nos dois gráficos. No gráfico 1 e o gráfico 2. A diferença entre essa razão no gráfico 1 pela razão no gráfico 2. Então, qual que é a altura da coluna B no gráfico 1? Então, perceba que vai de 0 até 30. Então, temos uma altura de 30. Bem simples, só somando de 10 em 10 aqui, ó, 10, 20, 30. Uma altura de 30. E a coluna A tem uma altura que vai de 0 até 70. Então, ela mede 70, ok? Então, no gráfico 1, a razão da altura da coluna B pela altura da coluna A é a seguinte: 30 para 70, 30 sobre 70. Isso, essa fração menos essa mesma razão, só que no gráfico 2. E no gráfico 2, a altura da coluna B vai de 20 até 30. Então, mede apenas 10. 30 menos 20 é 10, ok? E a altura da coluna A vai de 20 até 70. De 20 até 70, eu tenho 70 menos 20, eu tenho 50 de altura. Se você preferir, pode ir somando de 10 em 10, também dá 50. Ok? Então, a razão entre a altura da coluna B pela coluna A é 10. Opa, estou escrevendo no lugar errado. 10 para 50. Então, o exercício pede para fazer a diferença entre essas duas razões. No final, ele está perguntando, então, qual é o resultado dessa subtração. Ok? Antes de continuar, nós podemos simplificar as frações. Então, perceba que nós podemos dividir o numerador e o denominador por 10. Se você viu a minha videoaula sobre como subtrair frações, você já deve ter visto isso. Ou seja, né? Basta cortar os zeros aqui no final. Por quê? Porque 30 dividido por 10 é 3, e 70 dividido por 10 é 7. Então, 3 sétimos menos 10 dividido por 10 é 1, e 50 dividido por 10 é 5. 3 sétimos menos 1 quinto. Basta resolver, então, esta subtração agora. Então, vamos lá. 3 sétimos menos 1 quinto. Primeira coisa que percebemos é que os denominadores eles são diferentes. O 7 e o 5. Mas perceba que se eu multiplicar o 7 pelo 5, dá 35. E se eu multiplicar o 5 pelo 7, também dá 35. Então, assim eles terão o mesmo valor, serão iguais. Mas se eu multipliquei o denominador por um número, no caso é o 5 aqui, eu tenho que multiplicar também o numerador. Sete vezes 5, 3 vezes 5. Se eu multipliquei aqui por 7, eu também tenho que multiplicar aqui por 7 para não ter o valor da fração, ok? Então, vamos ficar com a seguinte fração. 3 vezes 5 é 15. 7 vezes 5 é 35. Né? Então, obviamente, vai dar 35 nos dois denominadores, né? 5 vezes 7 também é 35. E 1 vezes 7 é 7. Agora é bem simples, bem fácil. Os dois denominadores, eles são iguais. Então, nós podemos simplesmente repeti-lo e subtrair agora os numeradores. 15 menos 7. 15 menos 7 dá 8.
Então, o resultado é 8/35. Não tem como simplificar essa fração. E nós temos essa opção bem aqui, ó. 8/35. A letra E de elefante é a resposta. Então, com isso, eu espero que você tenha entendido essa aplicação bem simples, né, da operação de subtração e também de análise de gráfico com frações. Espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.